Olá, aqui é a Helga do canal Desde Espanha. A última manifestação de Carlo Maria Viganò, Monsenhor Viganò, intitula-se Ficar ao pé da cruz, enquanto assistimos à paixão da Igreja, o dever dos católicos de hoje. Foi publicada recentemente, no dia 14 de julho, no blog do vaticanista Aldo Maria Valli. O blog chama-se Duc in Altum e Aldo Maria Valli deixa claro que Monsenhor Viganò escreveu esse artigo, que eu passarei a ler, depois de ler o dele, o de Valli, intitulado Mentre il Papa è all'ospedale, enquanto o Papa está no hospital. Monsenhor Viganò leu o artigo de Aldo Maria Valli e sentiu-se, digamos assim, penso eu, na obrigação de dar uma resposta, um esclarecimento. E foi assim que escreveu o que eu vou ler aqui. Como o artigo de Aldo Maria Valli também é interessante, eu fiz a tradução dele e começarei pela leitura do artigo de Aldo Maria Valli e depois é que lerei a minha tradução da resposta do Monsenhor Viganò. Então vamos lá. Começo a ler Enquanto o Papa está no hospital, publicado no blog Duc in Altum por Aldo Maria Valli no dia 7 de julho de 2021. Enquanto o Papa está no hospital, os melhores votos para Jorge Mário Bergoglio, vem espontâneo refletir por analogia sobre o estado de saúde da Igreja Católica. A essa altura, várias análises, tanto da direita como da esquerda, afirmam que o laudo é assustador, estado comatoso. Cai o número de pessoas que vão à igreja, caem vertiginosamente as vocações e diminui o número daqueles que acreditam na vida eterna e na ressurreição. O ABC da fé está desmoronando dia após dia. Uma crise profundíssima, muito mais grave e substancial do que aquela causada por escândalos sexuais ou econômicos que têm por protagonistas homens da igreja. Certos fenômenos, como o caminho sinodal alemão, em vez de testemunhar uma vitalidade residual, são o suspiro de um corpo agonizante. Há algum tempo, eu escrevi um panfleto, um pouco ensaio, um pouco conto distópico, intitulado Come la Chiesa finì, como a igreja acabou. Bem, eu diria que agora podemos colocar as distopias de lado. Basta olhar ao redor. A igreja está acabando. Há o invólucro, não há mais a substância. Também escrevi um artigo intitulado Roma senza Papa, Roma sem Papa, no qual argumentei que, além das questões canônicas sobre quem é realmente o pontífice, Roma está sem Papa, de fato, porque o Papa deixou há muito tempo de fazer seu trabalho, confirmar os irmãos na fé, e se tornou uma espécie de capelão da ONU e do humanitarismo politicamente correto. Aqueles que gostam de colocar etiquetas nas ideias têm me acusado de sede-vacantismo. Na realidade, o que eu vejo de vacante aqui é, acima de tudo, a razão, ainda antes da fé. Compreendi que a igreja tinha terminado em um domingo, há alguns meses, quando ouvi um pároco, aterrorizado com o Covid, dizer durante a homilia: felizmente temos gel higienizante e distanciamento. De qualquer forma, quanto menos sejamos, melhor estamos. Eu diria que isso é um atestado. Se um padre, um pároco, alguém que, supõe-se, frequentou um certo número de anos o seminário e talvez até uma faculdade teológica pontifícia, expressou um pensamento semelhante, isso quer dizer que a igreja está acabada. Ponto. Você dirá, mas trata-se de um indivíduo, não se pode generalizar. É verdade, mas aquele pároco, em minha opinião, foi simplesmente demasiado brutal e sincero. Outros tentam dourar a pílula, mas a substância é a mesma. Acreditam mais no gel higienizante do que na água benta, que de fato foi eliminada. Mais no distanciamento social do que no poder curativo da Santa Eucaristia. Mais nas diretrizes do Comitê Técnico Científico do que na Palavra de Deus. O que há a acrescentar? Fim da história. É claro que a igreja que é de Cristo não pode acabar e já está agora renascendo. Menor, mais escondida, mais perseguida, mais livre, mais verdadeira. Mas a igreja, como nós a entendemos e vivemos até agora, acabou. A igreja que está renascendo não tem nada a ver com a hierarquia e as conferências episcopais e as congregações da Cúria Romana. Aquele barco naufragou e foi a pique. A igreja que renasce, sustentada pelo Espírito, é um milagre de fé, spes contra spem,
um sinal de total contradição em sua relação com o mundo. Uma igreja, peço desculpas pelo termo, um pouco guerrilheira, porque não se enquadra, muitas vezes não é visível. Ela está lá, mas é pouco ou nada vista, e nem sequer quer ser vista. Ela mantém acesa a chama, de modo que são ao mesmo tempo antigas e novas. Conjuga a tradição com a criatividade que nasce do amor. Olha com desconforto os documentos oficiais, as diretrizes e os planos pastorais. De fato, ignora tudo isso porque sabe que dali só pode vir um ataque à fé. Por ter sede da verdade, vai diretamente à fonte da água que dá vida e se reúne em torno dos poucos pastores restantes. Eles, por sua vez, se escondem e são perseguidos. A conversão que nos é exigida hoje, além daquela diária para dizer não ao pecado e escolher Deus, diz respeito ao próprio modo de conceber a igreja, deixar tudo o que conhecíamos e entrar em uma nova dimensão sob o signo da pequenez, da ocultação e da perseguição. O fenômeno Covid provocou uma aceleração, mas o processo já estava em andamento. Quanto a mim, digo isso apenas para me fazer entender, certamente não porque acho que meu caso é paradigmático, o ponto de viragem veio com Amores Letícia. Eu já disse e escrevi isto muitas vezes. Quando me dei conta de que a apostasia tinha se enfiado lá dentro, o véu caiu. Deixei de ser um católico regular e me tornei um guerrilheiro. Não sabemos como será depois de Bergoglio. Com certeza, sabemos que a autoridade papal, já minada, recebeu com esse pontificado um golpe mortal. Roma locuta, causa finita. Roma falou, o caso está encerrado. Houve um tempo em que se dizia, quando Roma, ou melhor, o Papa, tinha autoridade reconhecível e reconhecida. Agora, poderíamos dizer, Roma locuta, qui curat. Quem se importa? Não interessa a ninguém. A voz do Papa é uma entre tantas e nem mesmo entre as mais autorizadas. Não estou colocando a culpa em Bergoglio, que é apenas o último elo de uma longa cadeia. Pelo contrário, Bergoglio teve o mérito, paradoxalmente, de trazer a questão à tona. Eu li que alguém definiu Francisco como um papa de aperitivo. Poderia parecer uma definição simpática, mas ao contrário, é uma definição terrível. Se a voz do Papa for comparável àquela que podemos colher da pessoa ao nosso lado no bar, significa que a autoridade papal está morta e enterrada. E quem poderá restaurá-la? E como? Aqui estão alguns pensamentos que eu queria partilhar, amigos de Duke Nalton, enquanto o Papa está no hospital, e sempre com os melhores votos para Jorge Mário Bergoglio. Assim termina esse artigo de Aldo Maria Valli, ao qual o Monsenhor Viganò enviou uma resposta, que foi também publicada no mesmo blog, Duke Nalton, de Aldo Maria Valli. Este introduz o artigo de Monsenhor Viganò do seguinte modo. Caros amigos de Duke Nalton, Monsenhor Carlo Maria Viganò, pegando uma deixa do meu artigo Mentre il Papa è all'ospedale, enquanto o Papa está no hospital, enviou ao blog a contribuição que lhes proponho aqui. Agradecemos ao arcebispo e, em suas palavras, rezamos com humildade, pedindo ao Espírito Santo que nos dê forças no momento da provação. Passo a ler, então, o artigo. Na verdade, não é um artigo, é uma resposta, uma carta a Aldo Maria Valli, de Monsenhor Viganò. Ele coloca, como sempre, um epígrafe, que é este. In ac lacrimarum vale, neste vale de lágrimas. Caro Dr. Valli, li com emoção suas reflexões sobre o estado da Igreja e a migração dos católicos de uma realidade moribunda a uma nova dimensão, mais combativa e guerrilheira, como você escreveu, retomando uma conhecida meditação radiofônica do jovem Joseph Ratzinger. Esta não é uma migração do corpo místico a uma realidade humana e utópica criada pelas mentes daqueles que se arrependem do passado e se revoltam com o presente. Porque se esta fosse nossa tentação, apenas estaríamos cometendo uma traição à Igreja, separando-nos dela e, com isso, impedindo a salvação que só ela assegura a seus membros. Que paradoxo, caro Aldo Maria! Justamente aqueles que orgulhosamente se proclamam fiéis ao imutável magistério católico construiriam para si mesmos um oásis, sem lembrar-se de que somos todos exulis filii Evae, desterrados filhos de Eva, e que atravessamos, gementes e flentes, gemendo e chorando, este vale de lágrimas.
A igreja não se acabou e não vai se acabar. Sabemos que esta tremenda crise, na qual estamos testemunhando a teimosa demolição do pouco que ainda sobrevive de católico, precisamente por parte daqueles que o Senhor constituiu como pastores de seu rebanho, marca a dolorosa paixão e a descida ao sepulcro daquele corpo místico que a providência estabeleceu que devia seguir em tudo a sua cabeça divina. Mesmo sob o céu negro de Jerusalém, no Gólgota, vendo o Filho de Deus elevado na cruz, havia quem acreditasse encerrado o breve parêntese do Nazareno. Mas junto com aqueles que, por pessimismo, por medo, por oportunismo, por aberta hostilidade, observam cinicamente o estertor da igreja, há também aqueles que gemem e estão de coração partido diante dessa agonia, mesmo sabendo que ela é necessária como premissa indispensável da ressurreição que a espera e que espera todos os seus membros. Este estertor é terrível, tão terrível como foi o grito do Senhor que quebrou o silêncio incrédulo da Sexta-feira Santa e com ele o domínio de Satanás sobre o mundo. Eli, Eli, lama sabachthani. Ouvimos Cristo gritar enquanto a igreja geme. Vemos as lanças, os bastões, a vara com a esponja embebida em vinagre. Ouvimos os vulgares insultos da multidão, as provocações do sinédrio, as ordens dadas aos guardas, os soluços das piedosas mulheres. Portanto, querido vale, nós, hoje, devemos estar aos pés da cruz enquanto assistimos à paixão da igreja. Ficar, ou seja, permanecer em pé, firme, fiel, junto a Maria Santíssima, a Virgem Dolorosa, Stabat Mater Dolorosa, que, justamente aos pés daquela cruz, o Senhor nos confiou como mãe em São João e em quem ele indicou os filhos de sua mãe. Apesar da angústia de ver renovadas as dores da paixão no corpo místico de Cristo, sabemos que com esta última cerimônia solene do tempo, cumpre-se a redenção. Realizada pelo Filho de Deus encarnado, ela deve encontrar correspondência mística nos redimidos. E assim como o Pai houve por bem aceitar o sacrifício de seu Filho unigênito para redimir-nos, miseráveis pecadores, assim ele se dignou ver os sofrimentos da paixão refletidos na igreja e em cada fiel. Somente assim a obra da redenção, realizada por Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, em nome da humanidade, nos torna seus cooperadores e partícipes. Não somos sujeitos passivos de um plano que ignoramos, mas protagonistas ativos de nossa própria salvação e da de nossos irmãos, segundo o exemplo de nossa cabeça divina. Nisso podemos dizer, somos de fato um popolo sacerdotale, um povo sacerdotal. Diante da desolação desses tempos terríveis, diante da apostasia da hierarquia e da agonia do corpo eclesial, não podemos ser realmente pessimistas nem ceder ao desespero ou à resignação. Estamos com São João e a Virgem Dolorosa aos pés de uma cruz na qual os novos sumos sacerdotes cospem, a qual um novo sinédrio amaldiçoa. Por outro lado, os expoentes da casta sacerdotal foram os primeiros a querer matar Nosso Senhor, e não é surpreendente que no momento da paixão da igreja, sejam justamente estes que zombam do que a cegueira de sua alma não compreende mais. Rezemos, oremos com humildade, pedindo ao Espírito Santo que nos dê forças no momento da provação. Multipliquemos nossas orações, nossas penitências e nossos jejuns por aqueles que hoje estão entre os que empunham o chicote, impõem a coroa de espinhos sobre sua cabeça, pregam os pregos, ferem a costela da igreja, como outrora fizeram com Cristo. Rezemos também por aqueles que assistem impassíveis ou desviam o olhar. Rezemos por aqueles que choram, por aqueles que estendem um lenço para secar seu rosto desfigurado, por aqueles que por um trecho carregam a cruz, por aqueles que preparam um sepulcro de ligaduras limpas de bálsamo precioso. Expectantes beatam spem et adventum gloriae magni Dei et salvatoris nostri Jesu Christi. Na expectativa da nossa esperança feliz, a aparição gloriosa de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Tito 2:13. Assinado Carlo Maria Viganò, arcebispo, em 14 de julho de 2021. São Boaventura, bispo e doutor da Igreja.